Quanto você deveria investir por mês da sua renda mensal para ter um futuro financeiramente tranquilo? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, bora lá direto para o conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Rocha, sócio especialista de investimentos aqui da Musa Capital, e todas as semanas eu estou trazendo algum vídeo novo sobre finanças, investimentos, renda fixa. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já te inscreve aqui no nosso canal. Vamos lá! Quanto que eu devo investir da minha renda mensal? Quantos por cento do meu salário, dos meus ganhos, eu devo destinar para investimentos? Talvez a fórmula mais famosa de planejamento financeiro é a fórmula do 50-30-20 que eu vou colocar aqui na tela. Muitos planejadores financeiros dizem que se eu seguir a fórmula do 50-30-20, eu vou me aposentar com tranquilidade. Ou seja, 50% da minha renda ela vai ser destinada para as minhas necessidades básicas, ou seja, o meu aluguel, o meu financiamento, a alimentação, mercado, transporte, saúde, etc. Aqueles gastos fixos que eu preciso para sobreviver. 30% eu vou direcionar para aqueles gastos variáveis, como lazer, viagens, presentes, assinaturas, hobbies, etc. Aqueles gastos que não são essenciais, mas que a gente precisa ter para ter qualidade de vida. Então, assim que funciona a regra do 50-30-20, e o 20, que seria o percentual final, seria quanto por cento da minha renda eu deveria destinar em investimentos, pensando em curto, médio e longo prazo. Se eu seguir a regra do 50-30-20, eu vou me aposentar e vou ter um futuro financeiramente tranquilo. Isso é o que diz essa regra famosa de planejamento financeiro. Mas eu sei que talvez isso pode não funcionar para todo mundo, porque varia muito do momento de vida, da sua renda e dos seus objetivos. Pode ser que eu esteja começando a minha vida profissional e eu não consiga guardar 20% da minha renda. Mas também pode ser que eu esteja começando a minha vida profissional e eu tenha poucos gastos, não tenha filhos, não tenha que pagar aluguel e eu consiga investir mais do que 20%. Então, obviamente, que essa regra de planejamento financeiro eu acho que ela é muito eficaz, mas a gente precisa conseguir adaptar para a realidade de cada um. Eu fiz algumas simulações considerando a regra de 50-30-20 para a gente entender se ela efetivamente funciona e se tu pode colocar isso em prática também no teu dia a dia. Para fazer isso, eu vou começar colocando a renda bruta. Então vamos fazer aqui uma simulação colocando uma renda bruta de 15 mil reais. Esse simulador automaticamente vai distribuir 50, 30, 20 da minha renda e vai considerar quanto que eu vou ter de evolução patrimonial, ou seja, quanto que eu vou ter de investimentos ao longo do tempo. Para isso, a gente vai considerar 12% de rendimento ao ano, que seria uma média aí de CDI, e a gente vai descontar 6% ao ano de inflação, para que o nosso cálculo considere apenas o ganho real, ou seja, o ganho que eu tenho acima da inflação. Porque de nada adianta a minha carteira de investimentos render, por exemplo, 30% num ano e a inflação ser 50%, quer dizer que eu não tive ganho real. Então, quando eu estou fazendo uma simulação de longo prazo, eu preciso considerar apenas o ganho real, ou seja, acima da inflação. Por isso eu coloquei aqui 12% de rendimento e 6% de inflação. Isso vai me dar uma rentabilidade de 5,66% ao ano, tá? Então nas simulações a gente vai considerar 5,66% ao ano por um período de 30 anos. Então vamos lá olhar essa simulação considerando 15 mil reais. Então vamos lá, se eu colocar aqui 15 mil reais, 50% vai ser destinado para minhas necessidades básicas. Então 7.500 do meu salário, da minha renda, vai ali para minha moradia, alimentação e tudo mais. 4.500 vai estar disponível para meus gastos variáveis, né? O meu cartão de crédito, assinaturas, presentes, etc. E 20% eu vou destinar para investimentos. Então eu estaria destinando 3 mil reais por mês dos 15 mil reais que é a minha renda mensal. Se eu fizer isso, olhem aqui nessa primeira tabela aqui. Eu vou colocar 3 mil por mês, rendendo 12% ao ano, descontando 6% de inflação. No final de 30 anos, eu vou ter aportado mais ou menos 1.080.000 reais e eu vou ter um patrimônio de 2.750.000. Então, esse seria o patrimônio que eu teria ao final de 30 anos, se eu tivesse investindo 20% da minha renda. No caso aqui, a minha renda de 15 mil reais. Mas se eu fosse um pouco mais focado dentro do meu planejamento financeiro, fosse um cara mais cuidadoso, eu diminuísse os meus gastos variáveis, porque talvez os meus gastos fixos eu não teria muito como mexer, e eu conseguisse aportar 30% da minha renda. Nesse caso, eu estaria aportando 4.500, não mais os 3 mil, mas agora 4.500, porque eu estou investindo 30% da minha renda. Nesse caso, olhem a diferença de patrimônio em 30 anos.
a gente vai para um patrimônio de mais de 4 milhões. Então, a gente tem um crescimento patrimonial bem relevante, investindo apenas 10% a mais do que a regra do 50-30-20 me diz para fazer. Claro que isso não vai funcionar para todo mundo, mas quem consegue ter essa disciplina, quem consegue controlar melhor os seus gastos, vai conseguir ter um patrimônio maior lá na frente. E se eu for aquele cara muito agressivo, que eu controlo na vírgula as minhas finanças, eu não tenho gastos desnecessários, eu não tenho muitos gastos variáveis e eu investi 40% da minha renda, que seria aqui em torno de R$6.000 por mês. Lá na frente eu consigo ter um patrimônio de mais de 5 milhões, né? Isso considerando que eu teria aportado 2 milhões e eu vou ter mais de 5 milhões lá na frente. Então aqui a gente consegue ver, né, pessoal? Deixa eu botar aqui no gráfico o crescimento que a gente vai tendo de patrimônio. Ó. E aqui eu coloquei o crescimento de quem aporta 20%, de quem aporta 30% e de quem aporta 40%. Notem que no ano 10, né, quem aporta 20% da sua renda e tinha uma renda de 15 mil, tinha 479 mil em investimentos. O que aporta 30%, 718 mil, e o que aporta 40% estava com quase 1 milhão, né? Estava ali com 958 mil. E isso vai crescendo muito. Quando chega lá no ano 20, né? Os valores já praticamente dobraram e lá na frente tem um crescimento patrimonial muito grande. Então aqui também é legal de observar o resultado dos juros compostos, né? Ou seja, a força que os juros vão tomando com o passar do tempo. Às vezes aqui nos primeiros anos, o investidor ele desiste porque ele não está vendo muito resultado, né? Então notem como o crescimento aqui no início ele não é muito grande. Inclusive daquele que está investindo 40%. Ele tem um patrimônio maior, mas ali no terceiro ano ele tem 234 mil. Pode ser que ele fique desmotivado, pensando que aquilo ali não vai ser suficiente, mas à medida que o tempo vai passando, os juros compostos vão fazendo a mágica acontecer. E aqui que é importante não desistir e manter a disciplina nos aportes. Porque o que eu gosto de falar? Obviamente que é importante eu saber investir, buscar boas estratégias, buscar bons produtos, boas corretoras e tudo mais. Mas se eu não tiver disciplina nos aportes, de nada adianta. Eu posso ter a melhor estratégia do mundo, mas se eu não consigo fazer aportes mensais, se eu não tenho disciplina, se eu não consigo aumentar a minha renda ao longo da minha vida, dificilmente eu vou bater os meus objetivos lá na frente. Então, o sucesso financeiro, ele é um conjunto de coisas. Eu preciso ganhar mais ao longo do tempo, eu preciso cuidar melhor das minhas finanças e eu preciso investir melhor. Se eu fizer essas três coisas, se eu construir esses três pilares, ao longo do tempo a gente vai tendo um crescimento patrimonial bem relevante e que vai te dar muita tranquilidade lá na frente. E talvez, se tu for disciplinado e conseguir construir esse caminho, pode ser que esse patrimônio aqui a gente não precise olhar numa janela de 30 anos. Pode ser que o teu plano para a liberdade financeira seja 10, 15, 20 anos. Isso vai depender de ti e dos teus esforços. Além disso, pessoal, eu gostaria de te fazer um convite para ti que chegou até aqui. Nesse momento do vídeo eu gostaria de te fazer um convite. Eu vou deixar um link aqui na descrição para que tu possa conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui da Musa Capital. Se tu gostaria de contar com um time de consultores de investimento, planejadores financeiros e especialistas para te ajudar a construir uma carteira sólida, construir um plano personalizado para o teu perfil, para os teus objetivos, entra aqui no link na descrição e te cadastra para que alguém do meu time possa entrar em contato contigo, agendar uma reunião e te ajudar a montar um plano personalizado como esse e te ajudar a investir melhor. Aqui na Musa Capital a gente atua de forma independente, então a gente pode te ajudar a investir, seja na XP, no BTG, no Safra, no Banco Inter, em qualquer instituição, porque nós não somos exclusivos, não somos comissionados por nenhuma corretora. Então, se tu quer conversar com alguém do nosso time, entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição. Espero que tu tenha gostado desse vídeo e até a próxima.